Vamos- Então, estamos aqui em mais uma aula de pedagogia sistêmica. Essa aula de hoje, nós estamos falando, então, das regras do jogo da pedagogia sistêmica, dos princípios do amor, dos princípios da vida, deixados por Bert Hellinger e relacionados tanto na constelação, nas constelações familiares quanto na pedagogia sistêmica, ou seja, esses conceitos trabalhados dentro das nossas situações em sala de aula. Como vocês sabem, né, ou a maioria que está aqui acompanhando sabe, eu sou professora da Rede Estadual do Paraná, da Rede Pública do Paraná. Estou em sala de aula com alunos do ensino médio. Esse ano, em especial, estava com 7 turmas diferentes, né, 7 turmas diferentes, lecionando matemática, resolução de problemas, é, educação financeira. Esses eram os 3 componentes curriculares que eu estava ministrando. Essa semana eu fui convidada a sair novamente da sala de aula e retomar, eu vou chamar aqui de coordenação de 8 escolas estaduais que tem dentro do meu município. Essa função eu já ocupei, chama-se aqui no Paraná assistente de município, você é o núcleo dentro do município, o Núcleo Regional de Educação. Então eu fico feliz da mesma forma, porém, ter passado essas 3 semanas dentro da sala de aula me fez dar aquela injeção de ainda mais ânimo e entender ainda mais a realidade dos professores, né? Então, de certa forma, eu estou sempre dentro da escola, mas quando a gente está no nosso lugar de professor é diferente. Então, foi uma experiência muito bonita, muito, muito bonita mesmo, que eu vivi dentro destas 3 semanas. E vou continuar dividindo estas experiências com vocês. E o tempo todo, depois que a gente começa a entender, a aprender e começa a aplicar, porque os conceitos da pedagogia sistêmica, você não precisa de uma cartilha. Sabe o que que me fez lembrar? Quando meu pai trabalhava na Votorantim Cimentos. Votorantim Cimentos, aqui, acho que quase que todo mundo conhece, né? Maior empresa de cimentos do Brasil. E aí, meu pai trabalhava na Votorantim e foi implantado o ISO 9001. Então, eu lembro que ele andava com uma cartilha no bolso das perguntas que ele tinha que responder e como ele tinha que se comportar para que ele estivesse dentro do padrão ISO 9001. E a pedagogia sistêmica, ela não nos dá uma cartilha para andar no bolso do jaleco para que a gente possa tirar a cartilha a todo tempo. A cartilha que você tem é a interação comigo via Instagram, via o nosso grupo no WhatsApp, e você pode fazer isso a todo momento. Porém, é muito interessante porque depois que você começa a aprender, a conversar, a trabalhar dentro da pedagogia sistêmica, a todo instante você está aprimorando os ensinamentos dentro da escola, dentro da sala de aula. E isso é bem, bem gostoso, né? Então, essas 3 semanas, por exemplo, que eu voltei e estive como professora, eu trabalhei sim as 3 ordens: pertencimento, a ordem e trabalhei também a troca e o equilíbrio. Também vi pessoas deixando de pertencer, vi pessoas desobedecendo a ordem e vi pessoas deixando de trocar, de se relacionar, de ter equilíbrio, de ter troca. E isso foi possível estender no meu aprendizado. Essa aula em especial, eu quero trazer um assunto que ainda se refere à ordem, porque o que acontece, o que eu vi dentro do cenário, dentro da escola, nessas últimas semanas? Você percebe que, às vezes, existe lá o secretário, ou uma outra professora, ou até mesmo um aluno, que ele acaba ferindo a ordem, falando na vez do professor, falando na vez do diretor, dando comandos na vez, de repente, do pessoal do apoio, lá da cozinha. E às vezes eu nem estou dizendo em faltar com respeito, não é isso. Porque às vezes a pessoa ela está até correta na colocação que está fazendo, mas aquele não é o papel dela. Então, quando as coisas elas acontecem e começam a gerar um determinado conflito dentro do ambiente de trabalho, isso acontece porque
nós estamos numa ordem errada, estamos ferindo a ordem. Feriu a ordem gera conflito. Isso é certeza absoluta, não tem como errar. Então, quando eu fico no meu lugar, tomo posse do meu lugar, eu tenho força. Na aula passada, nós trabalhamos aqui o caso da Ellen. A Ellen está aqui, até depois, se ela quiser comentar como foi essa semana para ela, vou abrir um espaço depois aqui, se ela quiser comentar, né? Mas foi uma coisa que a gente vê assim, ó. O que estava acontecendo com as questões que a Ellen trouxe? A Ellen trouxe questões que ela viveu numa etapa da vida dela. E essas questões estavam registradas nela. Por estarem registradas, naquele momento onde precisa entrar na ordem a professora, entra a criança ferida, machucada daquela idade, ferindo a ordem. Com isso, vai causar o quê? Causa lá insegurança, né? Causa medo. Olho para as crianças e tenho receio, porque como que eu vou trabalhar com uma criança que está ferida? Porque, na verdade, não é a professora adulta, é a professora com a imagem daquela criança pequena que está chegando para dar aula. E depois que nós vemos tudo isso através de um diagnóstico sistêmico, olhamos para isso, ver é ser livre. Então, ali começa a reconstrução dessa nova professora. Ali começa a construção agora de uma professora que está pronta para assumir o seu lugar. E quando isso acontece, nós trocamos algumas mensagens, eu e a Ellen, durante a semana, e aí a Ellen é chamada para o segundo concurso agora no estado. E ao ser chamado para o segundo concurso no estado, talvez ela vá para uma outra função que nem é na sala de aula. Entende? Então, assim, ó, por isso que a gente não pode desanimar, você não pode deixar, você não pode, você tem que sair da dúvida. Quando você assume o seu lugar de professora ou de diretora, ou em casa, você assume o seu lugar de mãe, você assume o seu lugar de esposa, você assume o seu lugar de irmã. Quando nós assumimos o nosso lugar, ali tem força e as coisas começam a fluir. Então, sobre a ordem, nós temos que estar sempre muito atentos a isso. Como eu explicava a vocês, em todo sistema vai existir um lugar. Todo lugar existe uma função. Existem as atribuições de cada um. E aquelas pessoas, aqueles que são responsáveis por essas atribuições, eles precisam cumprir com suas atribuições. Quando eles cumprem, quando cada um cumpre dentro do seu lugar, começa a cumprir as suas funções, isso se torna muito mais fluido, certo? Então, falamos aí do pertencer, né? Nós já conversamos sobre o pertencer, estamos falando da ordem e vamos falar também um pouquinho hoje sobre troca equilíbrio. Equilíbrio, né? O que que é equilíbrio? Quando eu estou trocando. Quando estou trocando, estou me relacionando. Dentro dessas 3 semanas, senti uma falta extrema de relacionamento. Extrema. Mas isso eu vou deixar para um outro momento, tá bom? Vamos ficar aqui com a ordem. Então, na escola, nós temos uma ordem, tá bom? Eu quero que você pegue um papel e uma caneta, tá? Pega um papel e caneta aí na mão para que a gente possa fazer uma prática. E se você, de repente, está aqui, está assistindo essa aula, essa live, mas você não é da escola, você faz da mesma forma, tá? Faz da mesma forma aí o que eu vou pedir, porque dá certo para outras instituições também, tá bom? Então, pega o papel aí e a caneta. Claro, né? Aqueles que são mais didático-pedagógicos com as cores, podem usar também as canetinhas e seus lápis e o seu penal colorido. Isso, Priscila, a sua caneta multicor, 4 cores, né? Que tem tudo já ali. Beleza. Então, você pegou, eu quero que você pegue e divida a sua folha em 4 partes, tá? Deixa eu fazer aqui num rascunho. Só dividir em 4 partes. Precisa ter o mesmo tamanho, mas você a divide em 4 partes. Como assim, Eli? Assim, faz um traço assim, ó. Para ver lá? Ó, faz um traço lá, dividiu em 4 partes. Dá para ver aqui? Ó, pega, faz um traço, divide em 4 partes. Ok?
Decida onde vai ser o seu número um, assim, o que que você está olhando, faz uma flechinha assim, ó. Ah, eu vou olhar daqui para baixo, tá? De cima para baixo, nessa ordem. E nós tomamos uma postura que você consiga instigar o teu sentir, né? Aquilo que você sente. Vou me preparando para sentir. Então, como que eu me preparo para sentir? Respiro, tomo uma respiração prolongada. E quando a gente faz isso, né, em tomar a respiração prolongada, nós estamos liberando um espaço aqui dentro. É como se o pensamento não tivesse esse espaço e você libera esse espaço, então, né? Não fica tomado por um pensamento. Sinta como você está. E dentro desse sentir, olhe para essas quatro posições da folha. Escolha um desses lugares e desenhe uma onda. Faça uma onda, sem perguntas. Você não precisa dizer. Uma onda para cima? Uma onda? Como assim? Uma onda do mar? Uma onda, criatura. Desenha uma onda. Pronto? O pessoal que está aqui no Instagram, escreve se pronto, se já conseguiu fazer aí. Pessoal aqui do Zoom, estou vendo aqui com a câmera. Escrevem, tá pronto, beleza? Ok. Em um dos três espaços que sobraram, você de novo pode tomar uma respiração. E ao tomar essa respiração, você pode desenhar agora um peixe em um dos três lugares que sobrou. Você desenha um peixe. Uhum. Vamos lá. Ceci Aldo está chegando agora. Nós estamos fazendo uma atividade e eu estou dando um tempo aqui para todo mundo. Depois você pode assistir também a gravação e também fazer a sua. Prontinho? Fizemos o peixe? Essas quatro divisões representam quatro segmentos dentro da nossa escola. Quatro segmentos dentro da nossa escola: gestão escolar, coordenação, nossos pares professores e nossos alunos, ok? Gestão escolar, coordenação escolar, ou os pedagogos, né? Quem está abaixo ali da direção. Depois, aos nossos professores, os nossos pares, e depois os nossos alunos. Onde você desenhou uma onda, significa que com esse segmento é onde você encontra mais turbulência, mais tempestades dentro desse relacionamento. Entenderam isso? Então, lá, vamos lá. Ó, lá o número um, deixa eu escrever aqui no meu papel. Número um aqui, ó. O primeiro, aqui é gestão. Gestão, direção. O segundo, coordenação, tá? O terceiro são os professores. E o quarto são os alunos. Assim? Primeiro, gestão. Segundo, coordenação. Terceiro, professores. Quarto, alunos.
Gestão, coordenação, professores, alunos. Ainda não sei escrever espelhado aqui, tá? Para aparecer na câmera bem bonitinho para vocês. Ok? Então, observe, onde foi que você desenhou a onda? Se você desenhou a onda aqui nos alunos, significa que nesse momento, lembra do raio-x? Nesse momento, com os alunos, é onde você está encontrando as maiores tempestades, os maiores altos e baixos dentro desse relacionar no sistema. Ok? Ok, ele entendi. Se você colocou, onde você colocou o peixe, então vamos pensar que o peixe, eu tenha feito o peixe aqui em cima, no número um, tá? Se eu coloquei o peixe no número um, significa, o que que significa aqui então? Significa que aqui eu tenho um relacionamento mais fluido. Eu consigo navegar, eu consigo nadar melhor aqui com a direção do que aqui com os alunos. Legal? Tá bom? Então, vamos lá? Alguém aqui do Zoom quer contar para mim onde foi que colocou a onda e onde foi que colocou o peixe? Vamos lá? Eu preciso que um de vocês dê a dica. Priscila, vamos lá. Vou colocar a Priscila aqui, o pessoal do Instagram ouve aí, de repente a gente vê como faz ali. Oi, Priscila, tudo bem com você? Pode abrir. Isso, abrir o seu microfone lá. Vamos lá. Bem, Como é que você eu está? Tudo bem? tudo bem, obrigada, tudo bem. Bom. De onde você é, Priscila? Eu sou de Juranda, interior do Paraná. Juranda. Juranda é Uhum. como eu chamo meu pai, que se chama Jurandir. Olha só que É? coincidência. É, daí chama de Juranda. E olha, eu passei a É. tarde com o meu Juranda. Fui levar ele Eu, ao médico e ele vim correndo. E agora encontro aqui um Juranda. Você viu como é que é esse sistema, né? Essas coisas são incríveis. Muito bem, Juranda, no Paraná. Eu não sabia, é um município? é município, é a cidade do Milagre. Olha, eu que sou desatualizada, então, aqui do Paraná, Priscila. Aham, é a cidade do Milagre, onde foi canonizado dois pastorinhos, Francisco e Jacinta, Olha só, que legal. Priscila, me conta, você é professora da rede pública? pública e privada. Trabalho 20 horas no estado, 20 horas numa escola particular. Uhum, tá bom, Daí, me chamou a atenção que eu queria falar a respeito da gestão, que o peixe caiu na gestão. certo. E aí eu fiquei tentando pensar nas duas escolas, né? Aham, Na escola particular é uma escola de irmã, então, assim, eu tenho um relacionamento bom com a, com a diretora. E na escola pública, eu falei, tinha que ser um relacionamento bom, porque o diretor é meu marido. interessante, aham. Então, daí o peixe ter caído ter colocado na parte da gestão, eu falei, nossa, eu acho que quer dizer então que a relação minha com o meu marido é boa em casa e também com ele sendo diretor. Sim. Então, assim, ó, é, o que mais isso significa? A gente já vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, o que mais isso significa, né? Primeiro, como você trabalha em duas instituições, então a gente fica no amplo e não no estreito. Então a gente ficaria assim: como está a Priscila hoje no âmbito da educação? Pronto, no âmbito da educação, ela sendo mais fluido, eu consigo navegar melhor no âmbito de gestão. Ali com os gestores, consigo me relacionar muito bem, ok? E onde você colocou a onda? Eu coloquei a onda na parte da coordenação. Uhum. E me conta um pouquinho sobre como é essa questão. Aí vocês chamam de coordenação também, ali a área dos pedagogos, a área Sim, pedagógica que cuida da é, escola. sim, a área do Uhum. pedagogo. E como é que é? Então, assim, é uma relação boa, eu penso, né? Só que em relação ao particular, é meio que pisado em ovos, assim, sabe? Fiquei pensando mais nessa parte, Uhum. porque no estado é sim, bem tranquilo mesmo. Não que na outra não seja, mas assim, eu me sinto mais pisando em ovos na outra, na particular, assim, sabe? Em relação à coordenação.
Aham. Então, eu fico mais apreensiva. Uhum. E aí, assim, ó, quando eu, Eli, estou trabalhando de forma individual, imagina que eu estivesse aqui com você num atendimento individualizado, assim como foi feito, muito parecido com o que foi feito com a professora Ellen na semana passada. Porém, existe uma continuidade, não é um único atendimento, né? Então, no atendimento com uma professora, nós iríamos muito mais a fundo. Por exemplo, a onda que você fez, ela é uma onda que ela é mais arredondadinha? Vamos ver se você consegue mostrar aqui para mim na câmera. Deixa eu ver. Tá. Aham. Então a onda é arredondada, mas ela tem. Você precisou reforçar essa onda várias vezes, ou seja, existe esse. Está ali também descrito esse pisar em ovos, né? Quando você começa a falar, você diz assim, é, boa. Então, se você ver depois na gravação, você vai notar assim, ó, e é isso que lá na sala vai fazer a diferença quando nós estamos desenvolvendo essa postura, porque essa postura nos leva muito para a escuta ativa e para o sentir, o que eu sinto quando os meus sentidos estão preparados para realmente servir o outro. Então, quando eu estou aqui preparada para servir a Priscila do que ela vai falar, como ela vai se expressar, e eu vou ver então pelo meu canal visual ou pelo meu canal auditivo, né? E eu vejo a expressão que você faz e diz assim: meu relacionamento com a gestão, com a coordenação digamos assim, é boa, né? E você ainda faz uma expressão com os olhos. Então, assim, ó, tudo isso são características que acontecem em todos os milésimos de segundo em sala de aula, onde nós podemos ter a percepção do nosso aluno, onde nós podemos ter a percepção do nosso coordenador, onde nós podemos ter a percepção do nosso gestor, dos pais que estão conversando conosco. E dessa forma, a gente consegue realmente conversar com eles com muita qualidade de presença. Entende o que eu estou dizendo? Então, lá, tenho. Então, num atendimento, como eu estava dizendo para você, num atendimento individualizado com você, seguindo, nós iríamos conversar um pouco mais do que seria essa onda, ela está mais arredondada, ela poderia ser uma onda mais agressiva. Eu já vi professores desenharem e depois até, vocês podem até escrever, ou no Instagram, ou aqui no Zoom, né? Que são ondas que têm assim cristas bem altas, algumas têm bem altas, depois outras baixas, enfim, são várias características que são apresentadas através desse desenho. E aí o peixe, você desenhou onde mesmo o peixe? Na, na Na gestão. gestão. Na gestão. Então eu tenho um bom relacionamento lá na gestão, tá? Então tá legal. Não tem nada assim, mas é perceptível, isso que eu quero dizer, sabe? A leitura que nós fazemos, essa leitura sistêmica, ela é perceptível em nós, tá? É fácil de se perceber o que foi que aconteceu, tá bom? Muito obrigada. Você quer fazer mais alguma pergunta, algo assim? Não? E você é professora de qual faixa etária, qual série? Eu dou aula do sexto até o médio, Ah, e qual componente curricular? português. Português, que legal, muito bem. Na área de humanas, já sabe que a sua tendência é cuidar mais da parte mãe que existe dentro da nossa escola, de toda a nossa escola. Parte mãe, dentro da instituição, do nosso aluno, você tem mais facilidade. Eu sou do componente de matemática, então tenho mais facilidade de fazer meu aluno ir para o mundo, né, empurrar ele, né? Fica muito caracterizado isso em nós, tá bom? Gratidão, Priscila, pela tua participação. Eu que agradeço. Um beijão. Mais alguém que queira compartilhar comigo aqui em relação ao seu desenho? Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram aqui no chat, pessoal. Deixa eu ver. A Sidneia, a Kelly, fui convidar uma amiga. Boa noite. Vou seguir um pouco com a câmera fechada. A Ellen já abriu, sim, tudo certo. A Kelly dizendo assim: você serve mais as pessoas, sim. E aí a Kelly diz: nossa, Eli, nossa, o que, Kelly? Você está aí ainda? Tô vendo aqui, só tá com a câmera fechada. Mais alguém aqui que queira falar sobre o seu desenho? Que foi essa expressão aí, Kelly? Pode falar ou não? Vou colocar a Kelly aqui na. Pode falar, Kelly linda? Liga a luz, amor, por favor. Sim, posso.
Eu tava no escurinho. Ah, tudo bem? Tudo. Conta aí com esse povo, de onde que você é, o que que você faz, essas coisas bonitas que você faz, conta aí. Eu sou psicopedagoga já há mais ou menos 13 anos. Atuo com crianças especiais. No momento, eu estou concursada no município de Santa Clara do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. E também trabalho nessa área com os especiais e com as crianças com dificuldade de aprendizagem. E Legal. aí a minha onda, assim, foi devastadora. Fez uma onda devastadora, foi um tsunami que aconteceu aí no seu desenho. Mais ou menos isso. E aí me chamou a atenção qual foi a área, né? Que foi justamente com a gestão. Uhum, certo? E onde está o Ah, peixe? e o peixe está com os professores. Ah, é mais fluido com os professores. Que legal. Então, assim, quais são os ensinamentos que a gente tira desse pequeno nosso raio-x, né? Na escola, existe um lugar que nós devemos ocupar. Esse lugar é o lugar do professor, né? Mas o professor, ele ocupa o último lugar na escola. O professor, ele ocupa o último lugar na escola. Quem ocupa o primeiro lugar? Sabe essa, Kelly? Os alunos? Não são os alunos. Não. Não. Reprovou. Ah, só tinha Os uma questão pais. no teste. Não, só tinha uma, porque eu sabia que se ia acertar na próxima, ela tá reprovada. Então, assim, Tá ó, bom. Tem que estudar mais um vai ter que pouquinho. estudar mais um pouco, vai ter que passar mais um tempo estudando aqui com a gente. Então, assim, ó, o primeiro lugar da nossa escola são os pais. Ponto. Servimos aos pais. Não é a instituição escolar, não é a mantenedora, não é. Então, nós devemos sempre ter esse olhar. Qual é a ordem, Eli? A ordem é estar servindo a família, estar servindo aos pais, tá? Porque são eles que trazem o filho ao mundo e, ao chegar aqui, trazem até a escola e precisam da escola. Eles precisam de nós. Tá bom? Kelly, gratidão pela tua participação aqui, tá bom? E Eu que assim, agradeço. foi colocado ali, né? O teu foi uma onda devastadora. Pode ser só um momento, gente, lembra? Sempre é só um raio-x. Daqui amanhã a gente pode fazer outro desenho com uma outra ilustração e pode acontecer outra coisa, tá? Porque conforme a gente vai evoluindo, vai ficando diferente também as nossas identificações, tá bom? Gratidão, Kelly. Um beijo, fica com Deus. Então vamos lá. Estamos falando de ordem. Existe uma ordem dentro da escola. Quem vem primeiro? Quem vem primeiro é a família. Então, por exemplo, ontem, talvez quem acompanhou ali no Instagram, quando foi no horário de almoço, eu fui almoçar porque eu tinha 45 minutos de almoço e já voltava com a próxima turma da tarde. Enquanto eu estava almoçando, veio uma chuva muito forte. E a primeira coisa que me vem é: os alunos estão vindo para o período da tarde e eles vão chegar todos molhados. Eu tenho certeza, é, que vocês já viveram essa experiência, né? Os alunos chegam encharcados, assim, tchá, pingando. E foi uma chuva muito grande mesmo. Aí eu cheguei na sala, qual a primeira coisa que a gente pensa em fazer ao ver 30 pingando na tua frente? E você pensa assim, eu acho que minha diretora não estava na escola, porque os diretores do Paraná estavam em seminário em Foz do Iguaçu e a diretora não estava na escola. E aí eu pensei assim, eu acho que eu vou mandar uma mensagem para ela dizendo, olha, as crianças estão pingando, né? E mas e aí, o que que eu estou querendo com isso? Quero mandar todos os alunos embora porque eu estou tentando protegê-los dessa situação da chuva? Eu estou ali para servir a família. Eu não posso sair desse lugar. Então, assim, ó, a família tem que se preocupar que ela vai deixar o filho para sair para ir para a escola
e precisa saber que ele precisa estar orientado que tem que levar o guarda-chuvas e que se não levar, ele tem que proteger o material dele. Não é a parte da Eli professora. Se eu fizer isso, mandar a mensagem para a diretora, induzir a diretora a dispensar as aulas, ela não faria isso, sabe? Mas assim, vamos imaginar que seria alguém que fizesse. Nós estamos ferindo a ordem. Adivinha o que que ia acontecer? Ia ter pai que ia ligar e ia dizer assim: meu filho saiu para a rua, chegou só às 6 horas da tarde em casa, andou não sei por onde, porque vocês soltaram ele. O caos está formado. E por que que o caos está formado? Porque eu feri uma ordem. Então, em primeiro lugar, nós respeitamos a família. Aí, eu cheguei na escola, voltando do almoço, conversei com a coordenadora. Mesmo assim, gente, entendeu? Ó, professora de carne e osso aqui, ser humano, chega na escola e faz o comentário. Óbvio, eu digo assim: nossa, eles estão pingando. A coordenadora diz assim. E daqui a pouco você vai ver, pai vindo buscar, é um desaforo isso. Eles vêm buscar daqui a pouco, quer levar embora porque o aluno está molhado. Depois eles vêm na hora do intervalo, e quando for também ali por 4h30, eles começam a vir buscar porque o aluno está molhado. Daí eu fiquei pensando, eu tinha que ter ficado quieta mesmo. O que que acontece se a família vir buscar a criança? Se a família vir buscar, você entrega, porque é a família que decide. A primeira ordem é da família. E a minha diretora, ela tem uma fala, e ela, gente, veja, eu não estou aqui para julgar, não é julgamento, eu estou só mostrando porque são os exemplos que a gente tem. E eu não discordo dela, do pensamento que ela tem. Ela fala assim, ó, das 13 horas às 18h15, que é um colégio cívico-militar, né? Então tem 6 aulas. Das 13 horas até as 18h15, eles não são mais seus, eles são meus. Então aqui sou eu que decido se eles vão ou se eles não vão. Está certo ou está errado isso? Está errado, mas é claro que eu acolho, e eu não vou dizer isso para minha diretora dizendo assim, olha, não está certo, não faz isso porque eles não são seus. E eu sei que, de certa forma, ela não fala isso com agressividade, ela fala isso com muito carinho. Então, assim, ela até usa desse argumento com os pais, mas não é aquela coisa assim, totalmente engessada, não. Então ela fala porque, né? Senão, para tipo não deixar aquele oba-oba acontecendo dentro da escola, pai entra, pai sai, tá, 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 tá. Mas enfim, que nós temos que saber servir a essa família. Servir a família não significa ser permissivo a tudo para a família também. Significa que às vezes as correções que precisam ser feitas, elas precisam ser feitas com muito amor, com muito carinho, sem tomar o lugar da família. Então, essa é a primeira ordem, né? Então, nunca é o diretor, nunca diz respeito ao diretor. E depois, quem vem depois? Depois, gente, é assim, o melhor lugar para nós estarmos enquanto professores sempre é no último lugar. Dentro da escola, você é o último. Você é aquele que não precisa aparecer. Você é aquele que desaparece. Todos os outros estão lá para servir. Então, vamos imaginar que a gente poderia construir uma pirâmide, né? Um organograma. Esse organograma sistêmico não estaria em primeiro lugar a direção. Ele é um organograma organizacional, de organização, para que possa entender a hierarquia. Mas digamos assim que o organograma do amor não estaria lá em primeiro lugar a direção, seria um organograma meio que invertido. Primeiro estaria lá, poderia até colocar o aluno, mas antes do aluno você sabe que você está servindo a família. E aí, dentro dessa questão que a professora trouxe hoje, essa pequena dinâmica, digamos assim, que a gente fez aqui, que escolheu os lugares e que fez a onda, ela também pode ser relacionada com alguma, de repente, me escreve aqui se tem alguém que trabalha numa outra empresa, instituição que não seja a instituição educacional, tá bom? Escreve para mim aqui no Zoom ou aqui no Instagram. Mais fácil no Instagram, né? Porque no Instagram, às vezes, pode entrar alguém que não seja professor, tá? E isso daqui, ele tem tudo a ver com o nosso sistema familiar, certo?
Então, vamos pegar aqui. Quem são os professores? Nós somos todos professores. Nós estamos aqui, ó, certo? Nós estamos nessa posição de ordem, de hierarquia. Nós estamos aqui, somos os professores. Beleza. Aqui para baixo, se você marcou alguma coisa aqui para baixo, significa que você tem ou situações turbulentas ou que são mais fluídas com os filhos. Abaixo de nós vem os filhos. Ok? Abaixo de nós, os filhos. Aqui somos nós, então conosco aqui também estão os nossos irmãos. Eu estou relacionando esse sistema que foi desenhado com o sistema familiar. Então, nós, abaixo de nós, os filhos, conosco, os irmãos, acima de nós, os pais. Ok? Então, estou com conflito com a minha coordenação. Você também, na sua vida pessoal, você tem conflito com os pais. Certo? E aqui, gestão, lá em cima. Então, se aqui é pais, gestão lá em cima são os nossos avós. Sempre aqueles que nos antecedem. Quando eu fiz a primeira vez, a minha onda saiu aqui em cima, na gestão. Eu levantei a mão para a professora e disse: professora, eu não tenho questão nenhuma com os meus gestores. Eu não sou do contra, eu concordo com eles, eu digo um sim absoluto para eles. E aí a professora me olhou e disse assim: e com os seus avós? Eu disse: com os meus avós está tudo bem também. Eu nunca tive problema nenhum com os meus avós. Não briguei com eles, tenho um excelente respeito, tinha um excelente respeito por eles, está tudo certo. Aí ela me olha e diz assim: seus pais casaram com a permissão ou sem a permissão dos seus avós? Eu disse: eu já entendi. Eu já entendi. Sim, eles casaram sem a permissão. Existe, então, uma mágoa aqui. E essa mágoa que aconteceu aqui, sem a permissão do casamento, essa coisinha que ficou, ela passou por esse, eu chamo assim, né? Passou por esse funil e estava aqui em mim, naquele momento. Aí, é claro, ver é ser livre, né? Então, eu olho para isso, falo, sinto muito, eu não sabia disso, isso não era consciente para mim. São frases que a gente chama assim de frases sistêmicas. Quais são as frases sistêmicas ali que eu posso usar? Eu posso usar qualquer frase sistêmica, ela pode ser sistêmica, qualquer frase, desde que ela venha do coração. É a mesma coisa as pessoas que dizem assim: ah, eu não digo mais obrigado, eu digo gratidão. Mas diz gratidão pior do que obrigado, às vezes, entende o que eu quero dizer? Então, não é a palavra, e sim aquilo que transborda aqui de dentro quando você diz essa palavra. Então, lá na escola, eu preciso dizer para a escola um sim absoluto, porque senão eu firo uma ordem. Lá para a minha direção, eu preciso dizer e respeitar. Agora, nós podemos usar do terceiro princípio, que é o princípio da troca, que é o princípio do relacionamento. E eu posso estabelecer, sim, um diálogo como igual, nunca como superior. Entenderam? Então, eu estava numa escola da qual agora, hierarquicamente, eu me torno, digamos, superior a essa escola. Nesse momento, eu posso conversar com a diretora de coisas que eu observei, certo? Mas fora disso, enquanto eu estou professora, eu fico quieta. Se ela me perguntar, se eu achar que convém, né? Às vezes convém, às vezes você vê uma oportunidade. Quando nós estamos com a nossa atenção muito bem, muito presente, né? Com essa atenção, com essa presença total, você sabe exatamente qual é a oportunidade que você tem de falar algo. Então, você pode conversar lá na escola, certo? Com os meus coordenadores, a mesma coisa. Então, eu vi certas atitudes dentro da escola essa semana. E, de repente, eu achei, isso não é um bom relacionamento com o nosso aluno. Mas eu não falo isso. Eu não falo isso lá para a coordenadora. Por quê? Porque não cabe a mim naquele momento. Entende? Então, nós precisamos saber exatamente qual é o nosso lugar. Se eu sair do lugar,
eu acabo causando conflito. Tá certo? Então vamos lá. Já passamos aí algum tempo. Aqui no Instagram estou vendo que a Marli já trouxe uma dúvida. Deixa eu ler essa dúvida aqui. E eu vou pedir tanto para quem está no Zoom, tanto para quem está aqui no Instagram. Escrevam situações da quais vocês têm dúvidas ou de algo que aconteceu na escola e você quer saber qual é o posicionamento quando eu estou utilizando do pensamento sistêmico da pedagogia sistêmica, tá bom? Escreve aí, vamos usar esse tempinho aqui, tá? Então, a Marli diz assim: uma dúvida, de acordo com o desenho e ordem, sempre vai ter algo dificultoso, turbulento, porque existe esta opção. Porque existe essa opção. Seria possível não ter a onda? Veja bem. Veja bem, Marli. Seria possível não ter a onda? Eu posso suavizar a onda. Entende? Imagina que nós estamos de frente para o mar. Existe uma maré mais revolta e existe uma maré mais calma. Pronto, então naquele momento está mais calmo. Aqui é um exemplo, é uma configuração que a professora está dando. Existem momentos que são conflituosos e existem momentos que nós não estamos concordando, simples assim. Não precisa ser uma guerra, mas pode ser algo que eu simplesmente não concordei. Isso já causa um alto e um baixo, tá? Uma marolinha, isso mesmo. Então, assim, ó, agora, não querer que exista onda, isso é uma exclusão. E toda exclusão gera uma compensação. Então, o que são essas exclusões? Às vezes são questões que eu não quero ver, né? Então, eu não quero ver que existe conflito. O ano passado, eu atendi uma professora e que é muito difícil essa professora buscar um desenvolvimento, porque ela me dizia sempre que tudo estava bem. Mesmo quando mostrava, vamos supor, Marli, quando mostrava-se a onda, ela dizia, não, mas a onda, sabe aquela pessoa, às vezes a pessoa quer ser extremamente positiva. Não é que é errado ser extremamente positivo, mas eu tenho que ter consciência que nem tudo é assim, né? Que às vezes tem algo lá, sim, e tem uma situaçãozinha. Dentro do nosso sistema familiar, sempre vão existir situações conflituosas, tá? Se não está acontecendo agora na sua vida, naquele que veio antes, nos nossos antecedentes, né? É, aconteceu sim, e tem coisas ainda para a gente resolver, é por isso que a gente está aqui. Nós estamos ficando, né? Nós estamos ficando aqui porque ainda temos questões que nós podemos crescer e evoluir e contribuir com o nosso sistema familiar, tá bom? Legal, Marli, entendeu? Gratidão, querida. Deixa eu ver aqui no Zoom. Vocês já escreveram aqui? Então, a Samanta diz assim: a minha onda desenhei na parte dos professores. Se estamos na mesma ordem, o que pode ser? Pode ser que eu não concordo com os meus pares. Pode ser que algumas vezes eu me sinto ou superiores a eles ou inferiores a eles. Não concordo. Em muitos momentos eu estou internamente, né? Eu não estou bem. Dentro da minha família existe uma questão de ordem familiar. Quem veio primeiro, quem veio depois, dentro dos irmãos. Não está bem ordenado. Então, quando não está bem ordenado no meu sistema familiar, eu levo isso lá para o meu sistema educacional. Lá no sistema educacional, crio conflitos entre os professores. Entende? E talvez você comece a refletir quando é que você faz isso. Normalmente nós fazemos sem perceber. Por quê? Porque eu tenho razão. Então eu tenho razão no que eu estou falando. É você que não entendeu. E aí, com isso, o que que acontece? Eu crio a desordem. Eu estou me colocando acima, superior, certo? É interessante, interessante esse movimento. O que mais aqui?
Daniela, crianças de 5 e 6 anos que já sabem como funciona a rotina da creche, porém choram muito, familiares que mima muito. Tá bom. E invadem a sala e coordenadora que também faz idem, sendo que dentro da sala tem uma rotina. Dá certo isso? Não, tem uma bagunça aqui. Tem uma bagunça aqui, Daniela. Não vai dar certo esse negócio. Vamos entender por quê? A quem servimos? A família. Ponto. Então, vamos lá. Criança de 6 anos que já sabem como funciona a rotina da creche. 5 e 6 anos que já sabe como funciona a rotina da creche. Mariana tem 7 meses lá em casa. E eu cheguei agora, né? Correndo com o meu Juranda, né, Priscila? E tirando ele do carro e não sei o quê. E a Mariana olha o celular da tia e faz. Mas ninguém deu celular para ela. Só que ela vê todo mundo olhando para aquela tela brilhante. Quando alguém proporciona para ela, ela também quer. Então, o que isso significa? Que ela entendeu a rotina. Então, não são crianças de 5 e 6 anos que entendem rotina. A Mariana, lá em casa, de 7 meses, também entende rotina, tá? Então, já entendem. Entender rotina não significa que eu vou segui-la, certo? Começamos por aí. Aí, assim, ó. Porém, choram muito. Então, por que as crianças choram na creche? 5 anos, 6 anos, por que elas choram? Elas podem se sentir tomadas da família. Então, eu choro, porque parece que a creche ou a professora, né? Não posso dizer que é A ou é B. Veja, aqui eu crio hipóteses, porque eu só poderia fazer isso diante de um diagnóstico ou conversando num atendimento privado com a professora, né? Aqui uma aula que a gente vai procurando tirar as dúvidas de vocês. Então, assim, por que que elas choram muito? Por que que uma criança chora muito? Normalmente ela chora porque ela se sente arrancada do seio familiar. Estou ferindo a ordem. Estou saindo do meu lugar de professora ou de escola e estou tentando ser a casa, a família, a mãe, tá? Então a criança chora, porque eu não quero isso. Qual criança que vai ficar quietinha se está tirando ela desse sistema familiar? Então pode ser que a escola esteja tentando tirar. E pode ser que a família não queira deixar ela ir para um outro mundo externo, para um outro sistema externo. Também pode acontecer. Então, é como se a família soubesse e precisasse, tivesse essa necessidade de deixar a criança lá na escola, e a gente ouve muito se falar disso, né? As famílias estão achando que as escolas, as creches são um depósito de criança onde mais tarde eu venho buscar, não é verdade? Então, assim, a família não quer deixar lá, ela precisa, mas ela não quer. É como se ela deixasse, mas ficasse puxando, segurando. Está sendo muito pesado, então eu choro. Outra situação, às vezes, para essa criança ficar lá na escola, existe um preço muito alto a ser pago. O pai acha pesado ter que trabalhar e, por exemplo, pagar a mensalidade dessa creche. Então, é uma responsabilidade muito grande que ela tem, porque é um sofrimento que causa no pai para o pai sair, ir buscar esse dinheiro para que ela fique na creche. Então, ela chora. Entendem quantas questões temos aí? Ok. Só com essa parte, como eu começo a resolver isso, né? Como que eu começo a resolver essa situação? Primeiro, eu começo a repetir para mim mesma, enquanto professora dessa turma, que essa família tem um lugar dentro desta escola. No curso de ferramentas sistêmicas, né? Tem uma ferramenta onde nós fazemos um mural da família
E aí a gente conecta a criança à família. Essa é a sua família. Deixa eu ver, me apresenta de novo. Quem é esse aqui? Ah, esse é meu pai. E essa é minha mãe. Eles são muito bem-vindos aqui. Com 5, 6 anos, porque na verdade você está imprintando algo dentro dele e imprintando algo dentro de você, professora também, ficando no seu lugar e dando espaço ali para a família, tá? Depois, seguindo aqui, ó, familiares que mima muito. Então, lembra que eu não devo dizer o que a família deve fazer? Quando eu digo o que a família deve fazer, eu me torno os pais deles, superiores a eles. E como é que é se você souber que tem um superior a você ditando o que que você tem que fazer? Gera conflito. Quem sente? A criança, por isso ela chora. Eli, então as questões são apenas comigo, a professora? Obviamente que não, mas dá para fazer a nossa parte. Entendeu? Claro que tem parte da família. A família também inverte e quer ser a professora. O que será que a família pode dizer? Às vezes a gente fala isso mesmo, né? A família mima muito, invade a sala. Então, eu tenho que dizer para a família colocar ali também as regras, as rotinas do que pode e o que não pode. Eu imagino que se a família pôde invadir a sala, então ela passou pelo portão, pela entrada. Então, a escola permite isso. Se a escola permite, quem sou eu, a professora? Eu sou apenas a professora. Hum. Eu permitiria 100% que um pai invadisse a minha aula. Entendeu? Aqui no Instagram, pessoal, tá dando ali que tem 1 minuto e 52 restante para cair a live. Então, se cair a live aqui, talvez eu abra aqui de novo, mas vocês já sabem que é por isso que vai acabar o tempo. Acho que o Instagram tá dando tempo de 1 hora aí de live, tá bom? Então, vamos seguir aqui, certo, gente? Então, aqui, ó. Choram muito familiares que mimam muito e invadem a sala de aula. Então, se invade, eu preciso saber se a escola permite ou não, tá? E coordenadora que também faz a mesma coisa, né? Que também invade a sala de aula. Mas assim, quando eu faço isso, é permitido? Já conversei isso? Tenho esse diálogo, né? Sendo que dentro da sala tem uma rotina. Tá certo isso? Não existe certo e errado, existe aquilo que incomoda e aquilo que faz fluir. Existe aquilo que é uma turbulência e aquilo onde eu navego bem. Certo? Eu não gosto que entre na minha sala, por exemplo, a coordenadora bata na minha sala simplesmente para dar um recado a hora que eu estou explicando. Todas elas sabem disso. Então, nós fizemos um combinado. Ela bate na porta e pergunta se ela pode falar naquele momento. Eu digo, pode, fique à vontade. Ela entra e fala. Então, eu digo, ó, você espera aqui 5 minutinhos, deixa eu terminar essa explicação, mas fica aqui dentro. 5 minutinhos e eu termino. Pronto. Então, é um combinado nosso. Isso não me ofende. O que me ofendia? Uma coordenadora que tinha a chave da porta, nas nossas escolas estaduais aqui tem uma fechadura que ela só abre por fora, por dentro. Por fora tem que ter uma chave especial para ela poder abrir. Então a coordenadora não batia na porta nem nada, ela colocava a chave e abria. Aí um dia eu conversei com ela, porque eu achava isso simplesmente uma falta de educação. Mas era outra coisa. Eu conversei com ela, olha, acho que não é legal isso aí não, tá? Mas conversamos sobre isso. Então, está certo isso, Eli? Só estou voltando aqui, pessoal, para o Instagram aqui poder voltar, tá bom? Aí. Ok? Dani, tá lá no grupo. Depois, Dani, você conversa comigo lá, diz Eli, olha, pode até conversar no privado. Tem bastante coisinhas aqui, Dani, que a gente precisa conversar, que dá para, através desses conhecimentos da pedagogia sistêmica, dá para a gente ir para um outro lugar, sabe? Um lugar mais tranquilo, mais sereno. Mas a gente precisa desenvolver isso, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. A Sidneia. Como podemos amenizar essas tempestades sistemicamente? Amenizar tempestade. Primeiro, eu preciso reconhecê-las. Onde estão essas tempestades? Tá? E depois que eu reconheço onde elas estão, por que que elas surgem?
porque às vezes elas surgem justamente de uma causa que eu não gosto, de um gatilho que é disparado em mim. Então, eu preciso fazer esse reconhecimento. E aí eu vou ajustando. Sempre trabalhando assim. Aquilo que você trabalha lá na escola, as tempestades lá da escola, eu também tenho tempestade do mesmo grau e intensidade no sistema familiar. Quando eu resolvo um, o outro se resolve também. Tá? Quando eu resolvo um, o outro se resolve também. Kelly, estou aprendendo o meu lugar para não ocorrer desordem e desequilíbrio. A onda pode estar relacionada à questão de superioridade. A voz, quem tem razão? Sim, pode sim, Kelly, tá? Pode sim. A Dani, para esse grupo, essa creche pública. Tá. Ellen, gestão, avós, coordenação, pais, professores, irmãos e pares, alunos, refere-se a quando é em outra instituição, Kelly, Ellen, é isso? Quando está numa instituição que não é educacional? Abre o microfone, pode falar. Não, não, em relação a o que você refere mesmo, alunos, né? Você colocou que gestão é como se fosse no nosso campo familiar, a Ah, nossa tá. relação com os Filhos. Alunos filhos, filhos. né? Tá, né? A Samantha colocou ali, filhos, né? Aham, isso. Alunos são filhos. Isso aí. Dani, dá colo, leva para passear e aí a criança acha que pode chorar para passear. Não, não é verdade, Dani. Você dá colo, mas você dá colo como professor ou como mãe? Entendeu? É isso, esse é o ponto. Porque se você continuar dando colo, coordenadora, tá? Se você continuar dando colo numa posição que fira, que vai ferir a mãe, a criança vai continuar chorando. E ela não pede, ela não chora para ir passear, para estabelecer a rotina, entende? Né? É, não é adestrado. Quando eu vou para o meu lugar, a criança também vai. Tem algo fora do lugar aí, Dani, entendeu? Entendi agora. Você fica observando, você é a coordenadora, você fica observando essas questões, né? Dentro da escola. Então, comece a observar isso. Às vezes, a professora que está trabalhando lá, Kelly, às vezes ela não consegue se colocar no lugar de professora. E é claro que não dá para a gente chegar a bater nas costas da professora amanhã e falar assim, ó, se coloca no teu lugar aí, entendeu? Você está ferindo um monte de coisa. Não, começa gradativamente, vai ajudando. Lembra-se, você é uma professora GPS. O que é ser uma professora GPS? Eu sou um guia para o outro que está na minha frente. E sou guiado pela pedagogia sistêmica. GPS, guiado pela pedagogia sistêmica. Certo? O que mais aqui? Eu coloquei as ondas na professora. Realmente estou no momento de conflito com os irmãos. Ah, pois é. Vamos brincar de mãe adivinha, né? Ah, essas aulas estão virando adivinha tudo. Certo? Certo, pessoas bonitas? Falamos então de qual é a ordem que eu devo seguir na escola. Na próxima semana, vamos falar um pouco sobre a questão do equilíbrio, né? E troca, que é a terceira ordem. E vamos conversar aí também o que eu devo dizer para a escola. Para uma escola, eu sempre devo dizer um sim absoluto, mas de que maneira eu faço isso? Por que eu faço isso? Tá bom? E agora, acredito que todos vocês aí já estão com o pé dentro da sala de aula. Então, por favor, comecem a me escrever quais são as situações que vocês estão vivenciando lá e as dúvidas que vocês têm. Às vezes você resolveu uma situação e depois ficou em dúvida, né? E agora, será que isso que eu fiz tem uma outra forma de resolver? Feito está feito, você já fez. Mas você vai continuar sendo professora por um bom tempo. Então, vamos conversar sobre como fazer isso dentro dos conceitos da pedagogia sistêmica. Combinado? Tá bom? Agradeço aí a participação de todos vocês.
Escrevam lá no grupo para mim, é sempre muito bom, né, receber feedbacks. Essa semana, depois de segunda-feira, né, que eu recebi a notícia de que eu sairia novamente da sala de aula, recebi lindos feedbacks de alunos que nunca haviam estudado comigo, que estudaram durante 2 semanas. Foi muito gostoso, é muito bom, né? É muito bom ouvir. Um aluno hoje, ele chegou e disse assim para mim, professora, eu quando eu encontrei a professora dos meus sonhos em matemática, você vai nos deixar, né? Foi tão bonitinho, tão bonito. Eu não estou acreditando, né? Então é tão gostoso quando você recebe feedbacks. Não é que você quer receber só feedback positivo, mas conta para mim o que que você aprendeu com essa aula que não deu tempo de falar aqui. Quais são as fichas? O que que você fica pensando? Porque não é possível que você fique 1 hora comigo sem pensar em nada, só olhando essa beleza desses cabelos grisalhos. Não é possível, né? Então conta aí para mim o que que passou por dentro dessas craminholas ser bonito da minha vida, tá bom? Se você for assistir essa aula gravada, deixa lá nos comentários, porque eu leio todos os comentários e respondo eles também, tá? Que legal. Ó, a Lilian dizendo que a Rafa ficou triste. A Rafa é filha da Lilian, que estava tendo aula agora. A Edileuza. Oi, Edileuza. Boa noite, gente. Boa noite, minha querida. Então, estamos terminando aqui, tá? Beijo, fiquem com Deus. Até semana que vem. Semana que vem é na quarta-feira, tá bom? Beijo, beijo. Até mais. Tchau, tchau.